Olá pessoal, boa noite. Sejam todos bem-vindos a mais um Mídia e Saúde na TV. Este momento especial para compartilharmos as boas informações para a sua qualidade de vida. E no programa de hoje não será diferente. Vamos falar sobre diagnóstico precoce e principalmente as formas de prevenir o câncer de pele, que aliás é o mote das campanhas do Dezembro Laranja. Sobre esse assunto eu converso agora com a dermatologista Luana Diamante. Luana, boa noite, seja bem-vinda mais uma vez ao Mídia e Saúde na TV. É um prazer recebê-la aqui. Boa noite, é um prazer estar aqui. E não sei se é coincidência, Luana, ou se é propósito, porque eu fiz uma entrevista com você o ano passado, estava ainda na TV Maringá, na Bandeirantes, né? E foi sobre o câncer de pele, né? Foi. E essa semana, faz o quê? Menos de 30 dias, eu lembrei de você e falei, eu vou ligar para a Luana. Né? E olha que coisa, né? Eu acho que não é coincidência. Eu acho que sim. eu sempre falo, eu acredito muito em propósito. Então, Sim, tudo existe verdade. uma razão específica, né? Eu acredito que realmente seja um propósito você estar aqui. Com certeza, Luana, vai nos ajudar muito com as suas informações, com a sua qualificação, né? E muito bom falar com você. Muito obrigada, estou à disposição aqui para tirar dúvidas. Tá certo. E pra gente começar com chave de ouro, Luana, eu queria que você falasse um pouquinho de você. As pessoas veem você, é uma menina nova, né? Mas com tanta qualificação. Jovem, mas com muita qualificação. Isso é muito importante. Eu sempre fico muito feliz quando eu trago profissionais aqui. Não é para ostentar titulação, né? Mas fico muito feliz quando eu converso com pessoas, a exemplo de você, que estão sempre se debruçando nos estudos, buscando qualificação, né? Então, fique à vontade e fale um pouquinho da Luana Diamante, quem que é, a sua ideologia, enfim. Sim, muito obrigada. Então, me chamo Luana Diamante Domingues e eu me formei médica há cerca de 6 anos. Fiz minha residência médica em dermatologia, em Presidente Prudente. E eu sempre gostei muito de atender idosos e de trabalhar com câncer de pele, assim, desde o meu primeiro ano eu já fiquei muito interessada. Eu lembro que eu via a dermatoscopia, que é um exame que a gente faz para conseguir ver os detalhes do câncer de pele e dar um diagnóstico mais preciso. E eu ficava muito intrigada, achava muito difícil aquilo, eu sempre gostei de desafio. E eu fui estudando e fui me apaixonando pela área. Sempre gostei de área cirúrgica, eu já queria fazer algo cirúrgico na faculdade. E assim que eu terminei a dermatologia, eu falei, eu vou focar no câncer de pele. Então, eu fiz um fellowship, que a gente chama, que é um aperfeiçoamento na área de cirurgia dermatológica no Rio de Janeiro, numa instituição muito renomada, que é o Hospital do Santa Casa, né, do Instituto Azulay do Rio de Janeiro. Depois eu fiz minha pós-graduação em Oncologia Cutânea pela Santa Casa de Porto Alegre. E eu finalizei esse ano a minha subespecialização, né? Eu digo, meu aperfeiçoamento na cirurgia micrográfica de Mohs, ou como chamam no Brasil, cirurgia micrográfica de Mohs. Justamente por ser o padrão ouro no tratamento para câncer de pele, eu consigo trazer muito mais qualidade de vida, cura e preservação da estética e da funcionalidade de estruturas extremamente importantes da face. Uhum. Luana, são muitas questões importantes, evidentemente, né? Inclusive no que se refere ao câncer de pele. Sim. E queria não vamos focar especificamente nessa cirurgia que você vai falar, mas eu queria que os nossos amigos que estão nos assistindo, né, estão em casa, que a dermatologia, inclusive a tua parte, trabalha com a parte cirúrgica, a parte estética, né? E você também faz, embora você optou por, né? Você focou mais nessa parte do câncer, né? Sim. Mas, na verdade, é uma gama de alternativas que a dermatologia oferece, né? Ah, com certeza. Eu acho que quando a gente linka tudo, né, fica mais adequado o atendimento para o meu paciente. É claro que ninguém consegue ser o melhor em tudo, eu sempre falo isso. Eu que sou muito perfeccionista de estudar, eu gosto muito de focar em uma coisa, senão eu vou enlouquecer, né? Mas a gente aprende tudo na residência e quando a gente, por exemplo, sabe tratar um paciente, ao mesmo tempo sabe curar esse câncer, mas também sabe tratar aquela cicatriz, melhorar a qualidade daquela cicatriz, vira um cuidado integrado. Claro, e uma coisa importante, né, quando se fala em doença, inclusive na questão do câncer de pele, né, que tem toda uma influência negativa, né? A própria questão funcional, a estética, então você já consegue cirurgicamente já minimizar ou resolver essas questões, né? Então, a questão da doença propriamente dita, do problema, né? Exato. E a questão estética também, né? Ontem mesmo eu operei um paciente que eu via que a maior preocupação dele era a questão estética,
porque eram 2 tumores de pele, o tumor mais comum que existe no mundo, não só no Brasil, que é o carcinoma basocelular, que muita gente menospreza, e ele tinha tumores dos 2 lados do nariz, né, na asa nasal. Eram lesões ainda iniciais pequenas, mas a asa nasal é uma área muito pequena, então a gente não precisa que o câncer fique grande para fazer destruições desconfigurantes, tratamentos desconfigurantes. E a cirurgia micrográfica de Mohs entra aí, para a gente conseguir trazer cura, avaliando 100% daquele tumor, o que não acontece em outros tipos de cirurgia, e conseguindo preservar. Então, eu consegui retirar 2 tumores, garantindo que realmente foram retirados de uma estrutura muito nobre da face, que é a asa nasal, sem prejudicar a funcionalidade da respiração dele e sem também, que é o principal ali para o paciente, não para mim, eu quero a cura, mas é muito importante também, o paciente estava muito preocupado com a estética ali do nariz, porque ele tinha já parentes que tinham ficado desconfigurados. E eu consegui deixar o nariz dele igualzinho era. Então não teve Isso. nenhuma mudança por conseguir tirar pouco e conseguir saber fazer uma reconstrução plástica Uhum. adequada depois também. Eu não sei se é uma impressão, você que vai dizer, né? Você Uhum. que é a médica, né? Que quando se fala de câncer de pele, parece que as pessoas, até talvez por uma falta de conhecimento, talvez por uma falta de Uhum. informação, parece que as pessoas enxergam de uma maneira simplista. Isso aí procede, Luana? Procede. Infelizmente, a gente vê muitas pessoas falando, ah, era um câncerzinho, né? E não é bem assim, porque o câncer de pele pode ser fatal também, né? Esse ano eu tive alguns pacientes, inclusive, que faleceram de câncer de pele. Claro que também eu estou em um local, né? Eu atuo, para quem não sabe, eu acho que eu não comentei, mas eu fiz a minha formação e atuo no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, que é o único serviço que atende toda a região. Na verdade, tem esse serviço e um outro também em Florianópolis, mas próximo a Florianópolis, na verdade. Então, ali na região só tem 2 serviços para todo o estado de Santa Catarina. Então, vem casos muito graves para mim. É claro que tem essa questão. Mas se a gente posterga, por exemplo, um melanoma, né, de ter um diagnóstico adequado, eu vi na minha pós, inclusive em Porto Alegre, muita gente ir a óbito. Então, a gente não pode menosprezar as pintinhas que a gente tem. Eu ando vendo que as pessoas estão mais conscientes, eu ando percebendo que no meu consultório vem bastante. Vem várias pessoas assim preocupadas com as pintinhas. E eu acho que antigamente não era assim, né? Eu acho que Uhum. antigamente ninguém nem usava protetor, né? É Minha mãe verdade. fala, ah, ninguém usava protetor. Só pegando um gancho com a tua fala de Florianópolis, Uhum. você então está atendendo em Florianópolis e Maringá, Isso no mesmo. hospital, né? Isso, lá eu atendo em Aham, hospital e atendo também em clínica privada. E em Maringá eu atendo em clínica privada. uhum. Para quem está nos assistindo, a doutora Luana Diamante é daqui de Maringá, família de Maringá, né? Né, Isso. Luana? É isso, né? Sou maringaense com um pezinho na praia. Aham, tá certo. Luana, agora, com relação ao câncer de pele, existem vários tipos? Existem, tá? Então, os que as pessoas mais escutam, por ser os mais comuns, são o carcinoma basocelular e o carcinoma espinocelular. Esses são subtipos um pouco mais superficiais. Claro que depende do subtipo dentro do tipo, tá? Mas o carcinoma basocelular, menos de 1% da metástase que é espalha pelo corpo. Eu tive um caso esse ano, infelizmente, que teve um diagnóstico muito tardio na região do tórax, que aprofundou muito, ficou muito chocante o quadro, mas é muito raro, tá? Geralmente o carcinoma basocelular, o grande problema dele é que traz. Pode ficar desfigurante, né? Então, Deforma. deforma, pode deformar, tanto pelo próprio tumor, como pelo tratamento cirúrgico para retirar esse tumor. Já o carcinoma espinocelular, a gente tem uma porcentagem aí na literatura de cerca de 5% que pode se espalhar pelo corpo. Também é uma porcentagem baixa, mas eu já tive mais de um caso esse ano. Então, é muito importante que as pessoas fiquem atentas, principalmente a feridinhas que surgem no corpo. E a gente tem também o terceiro último, que é o mais letal, felizmente é o menos comum, que é o melanoma.
O melanoma, ele afeta principalmente a região sul do país, então a gente está numa região que tem mais, justamente por ter muitas pessoas branquinhas e por o melanoma ter muita relação com a genética, tá? Muita relação, principalmente com mutações e a genética. Então, às vezes tem algum parente que teve melanoma, então o filho tem que ficar atento, e principalmente mutações que acontecem no DNA por conta das queimaduras. A cor da pele é um fator, digamos assim, um fator de risco É, para o câncer de pele? sim, o câncer de pele pode afetar qualquer cor, mas sim, os pacientes mais brancos são sim mais afetados. Em função do que? A pigmentação? É falta de algum elemento que protege a pele? O que Isso, que é? porque o pigmento da nossa pele, ele nada mais é do que a melanina. A melanina a gente chama de cromóforo, ou seja, a melanina ela absorve a luz do sol e ela protege o nosso DNA dessa luz do sol. E quando o paciente é mais branquinho, ele tem menos melanina, ele tem menos pigmento. Então, digamos que as suas células, a sua pele fica menos protegida. Então, esse paciente, ele tem que se cuidar mais, então. Tem, com toda certeza. Não é à toa que a gente vê que os maiores índices de câncer de pele são no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, né? Tem muita praia e muita descendência italiana e alemã. E quando se fala em cuidados, no que se refere à prevenção ao câncer de pele, quais seriam esses cuidados? A gente tem que lembrar sempre do filtro solar. O filtro solar, ele não vai proteger 100% a sua pele, então a gente também tem que cuidar com a exposição solar. Agora, principalmente nas férias, né, em que a gente se expõe muito à piscina, passeios, mar, a gente tem que lembrar também de evitar se expor em horários que a gente tem maior índice de radiação solar, que no Brasil, né, depende do país, no Brasil é ali entre 9 e 10 horas da manhã até cerca de 3, 4 da tarde, que é o sim, período principal em que a gente acaba ficando Uhum. exposto. Então, como que a gente vai amenizar, né? A gente tem que usar o protetor e, além disso, usar chapéu, boné, blusas com proteção ultravioleta, porque o protetor em si não vai proteger 100%, né? Além disso, é claro, uma alimentação balanceada, um estilo de vida melhor, evitar o tabagismo, tudo isso também vão com Uhum. certeza impactar. Nós poderíamos dizer que o sol é o principal fator Com causal toda do câncer de certeza. pele? Com toda certeza absoluta, tá? O sol tem sim seus benefícios, eu adoro um solzinho, mas o sol é o principal fator, a radiação solar, ela causa malefícios. Então eu costumo brincar que as pessoas lembram muito dos agrotóxicos, lembram muito do tabagismo, cigarro, causando mal para nós, e às vezes acha que o sol, por dar esse bem-estar, a gente correlacionar o sol com momentos alegres, às vezes é tudo de bom e não é bem assim, né? O sol tem a produção da vitamina D, em que ele é importante, mas sol em excesso, e nesse período que eu falei, entre 9 e 10 até 3, 4 da tarde, ele tem uma radiação muito intensa e a radiação causa malefícios na nossa pele. Então, não existe bronzeamento saudável, tá? Não tem como. Se você se bronzeou, a sua pele. Na verdade, o bronzeamento é um mecanismo de proteção da nossa pele. Não sei se você sabia disso. O bronzeamento? Exato. Quando a gente fica mais escuro porque a gente se expôs ao sol, a gente teve esse bronzeamento, isso é como se fosse a nossa pele pedindo socorro, ela tentando se proteger e produzindo mais pigmento para ver se consegue se proteger um pouco do sol. Então, ao contrário que as pessoas pensam, porque sempre se associa bronzeamento à questão da aparência, da estética, mas Aham. também A é, saúde, é, né? então não é assim. Não. Realmente falam, né? Ah, tá muito É, pálido, vai tomar um solzinho, né? isso. Não, muito pelo contrário, tá? Quanto mais bronzeamento a pessoa tá, mais danificada essa pele. E a longo prazo isso vai refletir em mais pele fotodanificada, ou seja, danos do sol, como câncer de pele e o envelhecimento, rugas, manchas. Ô, Luana, e aí vale abrir um parêntese aqui. Além da questão da pessoa se bronzear no sol Uhum. naturalmente, tem essas câmeras aí que às vezes sem. Porque uma coisa é um médico, um profissional qualificado, proporcionar um bronzeamento. Outra Uhum. coisa é uma pessoa sem qualificação e também Sim. essas máquinas, essas câmeras que existem aí também, expõem o paciente a risco, não expõe? Não expõe? Muito, tá? A gente já sabe que essas máquinas de bronzeamento artificial aumentam muito, cerca de 30, 40 vezes a chance do paciente ter um melanoma, que é um câncer letal. E essas máquinas, elas já estão proibidas desde, se eu não me engano, 2011 ou 2012, tá? Mas infelizmente a gente ainda vê muita clínica clandestina de bronzeamento artificial.
Uhum. E quando você falou de sol, tem a questão do horário e também a quantidade. São esses dois fatores, Tem também. quantidade de ficar exposto ao sol e o momento ali, o horário, né? Isso, exatamente. Então, se a gente toma 15 minutos de sol, que a gente se expõe ali, na semana já tá o suficiente para a gente ter produção de vitamina D. E as pessoas acham às vezes que tem que ficar lá 1 hora todo dia exposto diretamente, e não é bem assim. Acaba que o sol do dia a dia que a gente já se expõe, quando a gente está dirigindo o carro, ou tá no ônibus, ou tá andando a pé, esse sol já costuma ser o suficiente. Se a vitamina D estiver baixa, também a gente consegue repor com vitamina D injetável ou via Hum, oral, sem necessidade de se expor ao sol e ter essa hum. radiação danificando a pele. É possível conciliar, né, a questão da saúde, né, Com certeza. sem se expor, né? Você comentou de sinais de alerta, né? Fez um Sim. comentário de feridinhas, né? Existe uma característica dessas manchas ou feridas que já seria assim, um sensor que deveria ser ligado para a pessoa procurar um profissional, um médico? Com certeza. Na prática, o que que eu falo para vocês? Qualquer feridinha na sua pele que não está cicatrizando, procure um médico, tá? Um dermatologista de preferência. Quando a gente tem também lesões pigmentadas, então as famosas pintas, né? Algumas pessoas chamam de verruga, né? O termo errado, mas Uhum. conhecido popularmente. A gente tem que se atentar às cores. Então, se essa pintinha tem mais de 2 cores, se essa pintinha tem mais de 6 milímetros, se essa pintinha vem crescendo muito rápido, se ela é assimétrica, se ela tem bordos todos irregulares, se ela é de um jeito às 12 horas, de outro jeito às 6 horas da pintinha. E se ela começa a sangrar, começa a doer, tudo isso a gente tem que ficar atento. É claro que nem sempre a pinta vai ter um pigmento, tá? Por isso que eu foquei sobre, na prática, olhar em feridas. Manchas novas estão crescendo muito rápido, feridas, essa questão do sangramento também é algo bem importante de se atentar. O câncer de pele, ele pode afetar várias partes do corpo? Tem, digamos assim, existe uma predominância em determinada parte? Sim, principalmente a região da face, quando a gente fala nos cânceres de pele mais comuns de todos, né? O carcinoma base e espino celular. Então, eles afetam muito região de pálpebras, de nariz, de lábios, de orelha. E a gente pode lembrar também que essas são as áreas que mais estão expostas ao sol no dia a dia, né? Por exemplo, quando a gente fala de lábio, onde mais costuma ser afetado é o lábio inferior. Justamente porque ele fica mais exposto do que o Olha superior, só. né? A gente tem uma sombra do nariz muitas vezes no superior. Uhum. O nariz, quando você se queima. Quem nunca se queimou na praia? Onde que se queima? Nariz, né? Porque tá mais à Uhum. frente. Então, é uma área que sofre mais queimadura, tá? E orelha, as pessoas esquecem de passar protetor. Pálpebra, muitas vezes também não lembram, às vezes arde o olho. Por isso a importância também de usar chapéu, óculos de sol. Hum. E quando a gente fala do melanoma, afeta muito a região de tronco e de pernas. O uso de protetor é o quê? Uma vez por dia? Duas? Depende da exposição da pessoa. Depende da exposição, sim, mas no geral, uma regra comum que eu costumo falar para meus pacientes é: passe de manhã e reaplica à tarde. Esse é o mínimo. Ah, na prática a gente vê que os filtros vão estar escritos para aplicar a cada 2 horas, mas no nosso dia a dia, né, quando a gente está trabalhando, é complicado a gente ficar passando a cada 2 horas. Então, também vai depender muito da profissão daquela pessoa. Então, se a pessoa trabalha, vamos supor, diretamente exposta ao sol, embaixo do sol, daí sim é válido essa orientação a cada 2 horas, ou se a pessoa sua muito. Agora, se é como nós, dentro de casa, dentro de prédio, que é o que mais acontece hoje em dia, eu costumo falar para pelo menos passar de manhã e após o almoço reaplicar. Uhum. Essa luz comum do dia a dia, no estabelecimento, em casa, ela expõe a pessoa a algum tipo de risco de câncer ou não? A luz comum, você diz de dentro de Isso, estabelecimento ou a isso. Ou luz em que vem casa, externa? luz dentro do estabelecimento, em Não, casa ou essa não. luz não tem nenhum problema para causar Hum, câncer de pele, não tem nenhum estudo aham. mostrando isso. Você comentou dessa cirurgia, né? Que parece que é Uhum, algo, parece revolucionário, né? uhum, Eu queria que você falasse um pouquinho, Luana. claro. Então, essa cirurgia já existe, na verdade, desde 1900 e bolinha, tá? Mas ela vem ficando um pouquinho mais conhecida agora. Eu falo que eu sou uma pessoa que sempre
falo dessa cirurgia porque é muito importante. Se fosse um pai, uma mãe minha com câncer de pele, e eu com câncer de pele, eu não tenho dúvidas que essa seria a primeira escolha de cirurgia. Então, e isso daí não sou só eu que tô falando, tá? Pelo NCCN, que é o Guideline Internacional para condutas de câncer, dentro do NCCN existe uma conduta para câncer de pele, e a cirurgia micrográfica de Mohs ou de Mohs, ela é sim a primeira escolha quando a gente fala de cânceres em regiões de alto risco de recidivar, de voltar, ou seja, região de face, couro cabeludo, então toda a região de cabeça, região de área íntima, região de mãos, e ou outras áreas do corpo, se ele é um tumor que voltou, recidivou, se tem mais de 2 centímetros, se é um subtipo mais agressivo, então daí essa cirurgia está indicada. Essa cirurgia leva o nome de quem criou ou não? Sim, É? Frederick Mohs, ele era um americano, se eu não me engano. Aham. E o que que você poderia destacar? Quais os aspectos, já que é uma cirurgia importante e Certo. você realmente considera que é muito, né, até indicaria, se fosse o caso, né, de Uhum. alguém próximo, o que que você poderia destacar? O que que você acha Sobre a fundamental aí? importância. Quais são os aspectos dessa cirurgia em comparação a outras, ou Ah, outra? sim, certo. Então, quando a gente fala de tratamento cirúrgico de câncer de pele, que é o número um, exceto para tumores inoperáveis, já espalhados, que são os casos mais dramáticos, que não é o que a gente quer chegar, né? A gente tem que lembrar que tem dois tipos de cirurgia: a cirurgia convencional e a cirurgia micrográfica de Mohs. A cirurgia convencional é a cirurgia que todo cirurgião oncológico que trabalha com pele, cirurgião plástico que tem familiaridade com pele, dermatologista, todos eles estão aptos para fazer depois de passar por uma residência, por uma especialidade e, é claro, tá mais aperfeiçoado na área. Essa cirurgia vai ser retirado todo o tumor, mas não só o tumor. Por quê? Porque essa cirurgia vai ser enviada para análise laboratorial, esse tumor, né, perdão, nessa cirurgia convencional. Quando a gente envia esse pedaço de tumor para análise, a gente não sabe se retirou tudo quando vai fechar. Porque a gente não tem uma visão microscópica, e esses tumores podem muitas vezes só ser ali a pontinha do iceberg que está visível e estarem mais enraizados. Por conta disso, tem dois aspectos importantes que eu vou explicar aqui da cirurgia convencional para diferenciar da micrográfica. Número um, o paciente não vai sair curado, né? Ele vai sair com uma suposição de estar curado. Pode ser que tenha que reabordar novamente depois que sair o resultado da biópsia. Número 2, justamente por não ter essa segurança, não dá para retirar esse tumor por completo sem dar uma margem de segurança, ou seja, sem retirar a pele a mais. Então, você está vendo ali o que você acha que é o tumor, você tem que ampliar um pouco a mais, porque você não sabe se tem raízes ou algo que a gente não está vendo ali. Então, essa margem a mais depende do tumor, do local, mas em média, meio centímetro. Tá? Então, meio centímetro a mais em áreas nobres da face, perto de olho, nariz, faz toda a diferença. Seria uma garantia não, uma possibilidade de não aumentar para outras partes, de Com não toda estender, não certeza. estender esse Com toda tumor. É certeza. isso? A cirurgia micrográfica de Mohs, ela diminui muito a chance de recidivar o tumor. Então, a cirurgia tradicional que eu expliquei agora tem uma taxa de cura em média de 89 a 91%. É uma taxa de cura boa se a gente respeitar as margens, ou seja, tirando pele a mais, que pode muitas vezes até ser uma pele saudável, que não tinha nada, de cerca de meio centímetro. A cirurgia micrográfica de Mohs já traz uma taxa de cura de quase 100%. Isso para tumores primários. Quando a gente fala de tumores que recidivaram, ou seja, de voltaram, a taxa de cura cai um pouco nos dois métodos, mas ainda assim, no método convencional cai para 80, 70 e poucos por cento, e no Mohs a gente ainda mantém mais de 90%. Então, isso é para você ver como a cirurgia de Mohs pode ser a resposta para evitar os tumores de retornarem, espalharem pelo corpo e de trazer aí coisas desfigurantes. Outro aspecto importante, tá? Da diferença das duas. Na cirurgia convencional, como eu não tenho essa segurança, eu não posso fazer reconstruções plásticas de tirar a pele daqui, pôr para cá. Muitas vezes acaba sendo feito isso, o que é muitas vezes um problema. Por quê? Se você tira a pele daqui e põe para cá e você não tem segurança se todo esse tumor foi retirado, você pode enterrar tumor. Isso faz com que ele cresça mais espalhado, tá? Agora, quando a gente tem uma segurança com a cirurgia de Mohs, o paciente vai embora só a hora que ele estiver curado, então eu nunca dou
tempo de cirurgia, eu falo, você vai embora a hora que você estiver curado e ponto, né? Número 2, eu tô vendo com precisão, então eu não preciso tirar pele a mais nenhuma. Eu vou tirar literalmente o tumor e eu vou preservar toda a pele saudável do seu rosto. E número 3, justamente por ter essa segurança, eu saber que eu não vou enterrar tumor ali, eu posso fazer a reconstrução plástica mais linda possível, mais estética possível. Então, isso também não só traz a cura, como traz também uma preocupação estética. Você fez um comentário, nós estávamos conversando ali, Uhum. né? Uma coisa que eu achei muito interessante. Que essa cirurgia, além da qualificação, você depende também de um aparato, de equipamentos, né? Sim, com E daí, certeza. para você analisar se a pessoa foi curada, é uma cirurgia que proporciona precisão, Muita, muita precisão, né? eu diria que essa é a palavra que mais define essa cirurgia, eu acho, é precisão. É, esses aparelhos, eles, você não compra em qualquer lugar, é claro, você precisa de uma estrutura, né, como se fosse um laboratório, tá? Semelhante a laboratórios de patologia, para você conseguir fazer a técnica adequada. E a técnica de análise, outro ponto importante, tá? Nesses laboratórios, nessa estrutura, não é a mesma técnica de um laboratório com um patologista comum, né? Um laboratório em que a gente envia um material. O laboratório que a gente envia o material, a gente tem que lembrar que o Brasil inteiro está enviando material. E tem material de pele, de mama, de fígado, de tudo. Então, ele vai basicamente fazer pequenos cortes para analisar aquele tumor. No meu material, na minha cirurgia, eu tô ali com o meu paciente. E eu só tenho ele ali. E eu vou analisar 100%. Então, isso é outra coisa que diferencia e que traz essa precisão, né? Não só os equipamentos, mas como você maneja esses equipamentos, como que você trabalha, você tem que saber a técnica adequada para trabalhar e fazer todos os cortes, todo o preparo daquele material que você vai olhar no microscópio. Aquele material que eu digo é o tumor que vai ser todo Entendi. fragmentado. Então, isso é muito importante, né? A cirurgia convencional vai avaliar 1% daquela margem. Muitas vezes você pode achar que está curado, veio margens livres, que a gente fala. Mas às vezes não foi. A margem podia estar livre daquele pedaço que o patologista viu, mas ele não viu todo o tumor. Uhum. Agora, na cirurgia micrográfica de Mohs, eu e os cirurgiões micrográficos do Brasil, a gente vai analisar 100% das margens, isso é um fato. Então, a gente tem essa segurança, a gente só não fala de 100% de cura, fala de Claro. 99%, porque existe o erro humano, existe também tumores mais danados aí, que eles podem ter mais dedinhos espalhados, né? Pode ser esses tumores que foram enterrados, então tem um pedaço aqui e Claro. um pedaço para lá. Então, em outras palavras, tudo que você disse, Sim, poderia dizer que é uma cirurgia que você consegue ali dizer se o problema foi erradicado ou não. com No certeza. momento da cirurgia, você consegue ver isso aí. Exatamente. Nossa. Exatamente. E com relação aos tipos, né? Você falou que tem essa aí, mas tem outro. Quando se utiliza uma ou outra? A cirurgia micrográfica de Mohs, sempre quando for tumores de alto risco. Então, em regiões de face, cabeça, no geral, toda região de cabeça, cirurgia micrográfica de Mohs, primeira escolha, e deve ser a escolha que deve ser ofertada para o paciente. Claro que tem um custo um pouco mais alto, isso é algo que limita. Tem poucos profissionais que fazem e tem um custo mais elevado justamente por toda a aparelhagem, todo o aparato que é necessário para a cirurgia. A cirurgia convencional a gente pode utilizar para aqueles tumores que surgiram pela primeira vez e tem menos de 2 centímetros na região do corpo, exceto mãos, pés, área íntima, região de perna, que a gente também tem pouca pele para fechar. Mas sempre que possível, cirurgia micrográfica de mãos. Assim, não são todos os casos que o paciente fica com o rosto desfigurado, né? Não, Mas se fica quando muito pequeno. acontece isso, deformar nariz, boca, você consegue, no mesmo momento que você faz a erradicação do problema, da doença, você consegue fazer a reconstrução também, a questão estética? Sim, é isso que eu acho fantástico da cirurgia micrográfica de mãos, que eu tenho informação, que a gente faz tudo ao mesmo tempo. Então, eu faço o diagnóstico preciso com o dermatoscópio, que é um aparelho que me ajuda a ver bem de pertinho o tumor. Ele aumenta em 10 vezes. Já o microscópio, ele aumenta em 400 vezes, né? Então, é bem diferente. Mas o dermatoscópio, ele ajuda a ver enquanto o tumor está no paciente. Depois disso, eu vou para a cirurgia, faço a técnica cirúrgica exata, adequada e precisa. Vou para o aparelho para realizar todo o processamento daquele material, visualizar com precisão
todo aquele tecido, 100% daquele tecido, para falar, foi realmente curado, não tem mais nada ali, ou, tem mais um pouco, e eu sei que é bem nesse ponto do paciente, justamente porque eu mapeio, né, a gente faz um mapa, tanto no paciente como no material tumoral. Eu pinto, né, as bordinhas desse tumor, então eu consigo saber exatamente aonde é em cima, onde é norte, sul, leste, oeste. Então é É muito um preciso norteador para mesmo. você, né? E Exatamente. como fica, por exemplo, com relação em comparar outro tipo de câncer? Porque às vezes faz cirurgia, quimioterapia, radioterapia. No caso do câncer de pele, a cirurgia sempre é suficiente ou depende? Não, depende. Tem vezes que a gente precisa encaminhar para radioterapia complementar, vai depender para alguns critérios, isso é um pouco mais específico, mas só um exemplo, se esse tumor ele está penetrando dentro de um nervo calibroso daquele tecido tumoral, isso aumenta o risco desse tumor ter caminhado pelo nervo em outra área do corpo mais próxima, né, mais próxima do tumor, e por isso é necessário fazer uma radioterapia complementar para tentar eliminar toda e qualquer célula que pode ter ficado à distância ali. Às vezes a gente precisa também entrar com alguns tipos de, como se fosse uma quimioterapia, tá? Então a gente tem medicações já via orais, outras medicações endovenosas. Cada vez mais isso vem vindo mais coisa para o Brasil também, e que vem surgindo mais coisa, que são os medicamentos imunobiológicos que vêm revolucionando a medicina, principalmente quando a gente fala da oncologia e das doenças autoimunes. Uhum. Você falou que as pessoas de pele clara, pessoas de pele clara, né, são mais suscetíveis à doença, né? Com certeza. Mas morenos também podem, né? Uhum, pode. Quer dizer, os cuidados são necessários para todas as pessoas, né? São necessários para todos, mas redobrados para os branquinhos de cabelo claro e olho claro. Aham. Luana, agora sim, você atende adultos quando se fala em câncer? São pessoas jovens, mais de idade, crianças também podem ser acometidas pela doença. Como que você vê Olha, isso é aí? muito raro criança com câncer de pele, é raríssimo. Eu, sinceramente, acho que nunca peguei nenhum caso. Mentira, peguei um único caso na vida, tá? Na região da unha, inclusive. Mas, no geral, quem mais tem risco de desenvolver câncer de pele é acima dos 50, 60 anos. Como a radiação solar ela é cumulativa ao longo dos anos, isso impacta, então, quanto mais velha a pessoa, maior o risco dela ter. Mas eu já atendi paciente, acho que é o mais jovem que eu atendi com câncer de pele tinha 29 anos. Então, sim, pacientes jovens podem ter câncer de pele também. Uhum. Quando se fala em câncer de pele, a primeira ideia que vem de órgão afetado, de parte do corpo, é o Uhum, rosto, né? sim, Mas, por exemplo, barriga, braço, costa, pode pode. também. Pode. Esse final de semana mesmo eu vi vários pacientes, né? Eu já estive no mutirão do câncer de pele lá em Tubarão, Santa Catarina. E teve um paciente mesmo com lesão na barriga. Teve uma região muito curiosa, que é mais difícil de ver, que é na região da nádega. Mas teve também do glúteo, né? Então tem as diversas áreas. Inclusive até dentro do olho pode ter No câncer de olho, pele. câncer de Pode pele no também. olho. Dentro do ouvido eu já operei também, na região do conduto auditivo. Nossa. E aí afeta também, né? Se for no olho, vai afetar o olho, né? A visão, né? O Exato. ouvido, a mesma coisa, né? Exato. Nesse caso também, quanto Aham. mais tecido a gente conseguir preservar, como na cirurgia de moço, a gente tem um risco maior de preservar essa visão. Aham. O dezembro laranja não é à toa, né? Exato. Porque em dezembro realmente o sol é bem intenso, né? Exato. E daí junta o sol com as férias do pessoal, né? Então tem Aham. muita exposição solar. Aham. E você, qual que é a tua análise sobre a questão do cuidado ou negligência das pessoas? Como que você vê a tendência? As pessoas estão mais antenadas, estão buscando se cuidar mais ou ainda prevalece a negligência, o descuido? Como que você vê? Ainda prevalece em alguns locais, mas eu acho que as pessoas estão cada vez se cuidando mais. E algo interessante, apesar de ter mais câncer de pele no litoral, né, eu vendo a diferença entre Maringá e Florianópolis, ainda assim a impressão que eu tenho é que muitas vezes eu tenho essa impressão de que em Florianópolis o pessoal se cuida mais do que em Maringá, justamente por ver mais câncer de pele, ter uma exposição maior, ter mais esse fator de risco de ter mais queimaduras, por ter a pele muito clara. É, mas isso eu acho que vem aumentando agora, de poucos anos para cá, né?
Então, eu vejo muitos idosos que, não, doutor, eu passo protetor solar lá em Florianópolis. Só que eles já tomaram sol por 40 anos e são muito brancos. Então, isso faz eles terem câncer de pele. Já em Maringá, eu tenho a impressão de idosos mais assim, não vou passar protetor, sabe? Porque Aham. não tá sempre na praia. Só vou passar quando eu for na Sim. praia, entende? Aham. É possível efetivamente se falar em cura do câncer de pele? Ou depende de fatores? Cura, você diz, de De nunca declarar um mais paciente, surgir. declarar, por exemplo, um paciente teve um câncer no nariz Uhum, ou nos lábios, um exemplo. Você tratou e chega um uhum. momento que você fala, olha, desse câncer aqui, desse órgão, nessa parte, você está curado, efetivamente curado. É Com possível? É certeza. possível? É o que eu faço no meu trabalho É? todos os dias. É o que me dá muito prazer. Então, depois do tratamento cirúrgico, principalmente, que é o mais eficaz, com o MOUS principalmente, eu falo para o paciente, ó, agora a gente pode fazer a sua reconstrução plástica linda, maravilhosa, vou deixar do melhor jeito possível, porque agora você está curado desse câncer. Mas lembrar, um paciente que teve um câncer de pele, ele tem um risco aumentado de ter outros cânceres de pele, tá? Então, esse paciente tem que ficar mais atento. Mas aquele câncer que a gente operou com a cirurgia de Mohs, eu tenho 99% de certeza que ele tá curado. Você fala de câncer de pele, dá para ver que você tem um entusiasmo no Sim, aspecto de promover as alternativas, né, e, sim. consequentemente, a qualidade de vida para as pessoas. O que te levou a optar por esse segmento dentro aí da dermatologia? Seus olhos brilham quando se fala dessa Sim. questão, né? Nossa, pergunta interessante. Eu vou tentar resumir, mas eu já refleti muito sobre isso assim que eu terminei a residência e durante a residência mesmo. E sempre meus olhos brilharam muito assim com essa área. Então não falei besteira, né? Não, tá perfeitamente a sua colocação aí, muito bem colocado. O que que acontece? Eu, no meu primeiro ano de residência, tive uma avó que teve câncer, não era de pele, ela teve câncer de pulmão. E eu já comecei a achar muito interessante, muito bonito o cuidado da oncologista com ela. Comecei a ler mais sobre cuidados paliativos, algo que a gente não vê tanto na dermatologia, né? Por não estar o tempo todo em contato com pacientes entre a vida e a morte, né? Mas eu gostava muito dessa área, já na faculdade, na verdade. E justamente também por ter perdido a minha avó no primeiro ano ali da minha residência médica, ela já estava há muitos anos com esse câncer de pulmão, eu tive um carinho maior por atender idosos, porque eu lembrava dela. Então eu ia atender um idoso e falava, ai, que saudade da minha avó. Inclusive porque eu perdi todos os meus avós muito perto, dentro de coisa de 2, 3 anos. Então eu sentia muita falta. E eu via isso. E daí juntou o útil com o agradável. Juntou o meu amor pelos idosos com esse amor pela oncologia, pelos cuidados ali paliativos, com a parte cirúrgica, que sempre foi a minha favorita. Eu já pensava em fazer residência de cirurgia geral na faculdade, só não fiz porque eu me apaixonei pela dermatologia e pelas cirurgias dermatológicas mesmo, já na faculdade. E juntou também com a dermatoscopia, que é esse diagnóstico preciso, com não só operar, mas saber dar um diagnóstico, saber fazer essa análise, saber, se necessário, prescrever um remédio, algo para ajudar a tratar mais esse câncer de pele. Claro, sempre em conjunto com a equipe da oncologia, que é maravilhosa, mas acho que juntou tudo. Eu falo que foi, eu É um digo que conjunto é de um, fatores, né? eu falo que eu fui, Deus colocou isso na minha vida, eu não tenho dúvidas, Talvez seja a porque sua missão, eu tenho né? certeza, certeza absoluta que é a minha missão. É que é bastante visível o quanto você se realiza, se gratifica, né, Sim, em atuar nesse segmento da medicina, sim. né? É algo que eu falo assim, eu chego em casa, às vezes, depois de uma cirurgia, posso demorar 12 horas. Eu chego radiante, porque eu fiz aquilo que eu precisava fazer, curei, trouxe funcionalidade estética, e é isso. E uma outra questão, né? A sua busca constante pelo Sim, aprimoramento, né? Pela sim, qualificação, coisas novas, né? com Coisas que possam certeza. realmente dar esse suporte aí, né? Isso aí. A gente sempre fala na medicina, a gente não, né? Mas quem sempre está estudando fala, ai, vou dar uma parada agora, vou trabalhar, mas quando a gente gosta, a gente vai e vai. Então, É, eu já tô comprando essa semana passagem para fazer um estágio, ficar um mês nos Estados Unidos ano que vem, vou acompanhar o pessoal lá nessa área de Mohs, é. então é muito legal. Quando a pessoa tem com clareza que ela tem uma missão, ela faz com amor, né? E Sim, quando faz por amor, não existem barreiras, né? Porque eu acho que concordo. o amor pelo que se faz
por mais que toda a profissão, tudo na vida tem o Sim. bônus e tem o ônus, obviamente, né? Agora, quando existe isso aí, a definição, né? A clareza de que é uma missão, e daí já está embutido o amor, daí faz toda a diferença, né? Com certeza. É muito gratificante. Não é penoso, não é fardo. É claro que Não. existe tudo que a gente vai fazer, como eu falei, né? Existe o ônus, Sim. né? Mas não é aquela coisa pesarosa, né? Não é. É muito gostoso. Luana, tá quase terminando nosso bate-papo, tá? E eu queria que você deixasse para as pessoas que estão nos assistindo uma mensagem para quem quer se prevenir, para quem foi acometido pela doença, né? E de um modo geral, o que você poderia passar? Eu sempre falo que aqui faz parte da missão também, há uma mensagem positiva. Não é Com promover certeza. fantasia, nem engodo, nem Com enganar as certeza. pessoas, mas é sempre aquela mensagem, olha, independente do problema que você está vivendo, busca as Uhum. alternativas, sobretudo a Uhum. medicina que avança de uma forma maravilhosa, isso é uma Sim. coisa, né? E fique à Sim. vontade aí Olha, para. eu já sei até o que falar, porque eu vejo tantos pacientes que chegam para mim com diagnóstico já feito por outros colegas, e com tanto medo, achando que vai retirar metade do rosto, que às vezes outros cirurgiões falaram que ia retirar muita coisa. Então, acho que a minha mensagem principal é para aqueles que já tiveram câncer de pele ou que têm um familiar e têm esse medo, não tenham esse medo, se previnam, mas o tratamento, ele existe, né? O câncer de pele, ele tem cura, então usem protetor solar e principalmente façam seu acompanhamento regular com um dermatologista de confiança que tem experiência em tratamento clínico e cirúrgico de câncer de pele. Eu acho que essa é a mensagem principal, né? Com Não se certeza, entregar, não aceitar um problema como uma sentença de morte, uma sentença final, com né? Buscar certeza, ajuda, né? com E aqui certeza, temos uma dermatologista qualificada, né, para ajudar as pessoas. com certeza. Luana, foi muito bom falar com você, tá? Eu sei da sua rotina muito corrida, muito mais agora, né? Dividir entre duas cidades. Diga-se de passagem, não Dois muito perto, estados. dois estados, na verdade. Dois estados, Sim, exatamente, sim, né? Mas gostaria de tê-la mais perto aqui da gente, né? com Nos, certeza. nos honrar aí com a sua presença, com o seu conhecimento, para ajudar cada vez mais as pessoas a se prevenir e ter qualidade de vida. Com certeza vai ser um prazer. Posso estar aqui sempre que você puder, sempre que você quiser. Com certeza. Muito obrigado, uma boa noite para você e com certeza nos encontramos em breve. Tá bom? Obrigada, boa Quem sabe noite. falar da parte estética também, né? Que eu sei que Oh, você também faz com parte da tua certeza. atuação, né? Também, com Tá bom? certeza. Tá certo, Luana. Um Muito grande abraço e até a obrigada. próxima. Boa noite até. Terminando por aqui, mas nos encontramos na terça que vem. Não deixem de acessar nossas redes sociais e se inscrever no canal Mídia e Saúde na TV. Um forte abraço e até terça.